Valdemar, Leide, bem-vindos ao altar do Senhor. Convidados, amigos, parentes, também sejam bem-vindos nessa igreja que nessa noite celebra o amor e a união deste tão querido casal. Quero convidar você a curvar sua cabeça agora em oração, dando abertura a essa cerimônia de enlace matrimonial. Senhor, nós te louvamos essa noite, Senhor. Te louvamos porque aqui em Morada, ó Deus, esta noite é dedicada ao amor, ó Deus. A união, ó Deus, entre duas almas que confiam no Senhor e que hoje, perante as testemunhas, ó Deus, perante este auditório tão afetuoso, ó Deus, declaram perante todos, perante o mundo, que eles se amam e que querem firmar uma aliança, Senhor. Pedimos Tua bênção, ó Deus, sobre tudo que vai acontecer aqui essa noite. Que tudo seja conduzido por Ti e para Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim sendo, ó Deus, contamos com as Tuas bênçãos neste instante. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Podem tomar assento, por favor. Vamos a um cântico congregacional. Boa noite a todos. Acho que repartimos aqui, compartilhamos aqui da alegria da Leide, do Valdemar, da concretização deste sonho. E quando a gente olha isso acontecendo, a gente vê que a graça, a bondade do Senhor permitiu que isso acontecesse. Por isso eu quero convidá-los a que nessa noite nós unamos as nossas vozes a eles para engrandecer o nome do Senhor e declarar que o Senhor nosso Deus é digno da adoração, do louvor, da gratidão por tudo isso que Ele tem feito na vida de Valdemar e da Leide. Vamos cantar Seja Engrandecido ao Deus da minha vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Mais uma vez. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. As nossas vozes, aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia.
aleluia, louvemos ao Senhor. Amém. Nessa noite especial, nesta fala que eu vou ter com vocês a partir de agora, eu escolhi um versículo da palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. É parte de um dos sermões mais famosos de Cristo dentro das Escrituras. E diz da seguinte forma: os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Aparentemente nada a ver com casamento, mas tem uma mensagem profunda do coração de Deus para vocês essa noite. Porém, antes, vamos continuar louvando ao Senhor. Com o louvor, Ele tem sido fiel. Em momentos de dor, em meio a lágrimas de pavor, há um Deus que é fiel a mim. Se minhas forças se vão e em meu ser não há canção, mesmo assim Deus é fiel a mim. Cumpriu tudo que falou. O que achava impossível ser, viu meu Deus fazer. Ele é fiel, fiel a mim. Posso ver que o seu amor não tem fim. Oh, em meu ser, muitas vezes questionei seu querer, mas Ele é fiel, fiel a mim. Quando meu coração perde a direção, mesmo assim Deus é fiel a mim. Os dias que desperdicei procurando vil prazer, em amor Deus foi fiel a mim. Toda vez que a Ele eu vou, me espera pra me abraçar e me faz relembrar. Ele é fiel, fiel a mim. Posso ver que o seu amor não tem fim. Oh, em meu ser, muitas vezes questionei seu querer, mas Ele é fiel, fiel. Em meu
Muitas vezes questionei seu querer, mas Ele é fiel, fiel em meu ser. Muitas vezes questionei seu querer, mas Ele é fiel, fiel a mim. Sim, é fiel, fiel a mim. Olhar. O olhar é algo sublime. E Jesus, nessa passagem, de forma muito clara, ele coloca que o olhar é a janela da alma. Sobre olhar já foi cantado verso, prosa, já foi cantado tanta coisa. Quando nós olhamos para a cultura brasileira, na sua música, na sua poesia, nós vemos inúmeros exemplos de olhar. Lembramos de Roberto Carlos, Elis Regina, Pixinguinha, tantos outros compositores, artistas, poetas que cantaram e poetizaram sobre o olhar. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que o olhar ele tem um papel de suma importância. Como o olhar de vocês agora. Vocês estão vendo tudo e não estão vendo nada. É bem verdade que diante do altar, na hora do casamento, nosso olhar é um para o outro apenas, e nós esquecemos tudo que está ao nosso redor. Mas está tudo muito lindo, Leide. Está muito lindo, Valdemar. E eu não sei se vocês tiveram tempo de olhar ao redor de vocês. Vocês olharam o auditório? Dá uma olhada. Olha que coisa linda. Dá um jeito. Olha que auditório lindo veio prestigiar o amor de vocês, esse momento de cerimônia. Pode voltar para cá. E eles são tão orgulhosos que eles estavam querendo bater palmas para eles mesmos, mas se contiveram. Brincadeira. O olhar é algo que traz significado à vida. E ao longo desse tempo que eu conheço a Leide, Valdemar, eu vi 2 olhares bem expressivos dela. O primeiro, não sei se você há de lembrar, uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, em uma vigília, em morada, no templo antigo ainda, quando o Senhor te fez uma promessa e cumpriu. Naquela noite, eu lembro que ao fim daquela vigília, você veio para mim com um olhar extraordinário, Leide. A segunda vez, Valdemar, que eu vi o olhar da Leide brilhar foi quando ela veio falar de você. Era um domingo pela manhã e ela falou assim: pastor, vem cá, eu encontrei um homem extraordinário. E ela falou de você, meu amigo, com um brilho no olhar, que até hoje esse brilho está aí. Ela falou muito bem de você. Através do olhar nós conseguimos ver a alma das pessoas, o que vai dentro delas. Quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós vemos que de Gênesis a Apocalipse, o olhar tem um papel especial. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis, nós vemos um Deus nos primeiros capítulos, espantado, alegre, feliz com a criação que ele acabara de fazer. E a Bíblia fala que Deus olhou a sua criação e se alegrou. Quando nós vamos para o último livro da Bíblia, o Apocalipse, nós vemos um profeta chamado João, estupefato diante das revelações que tinham lhe sido passadas sobre o fim do mundo, mas também com um olhar maravilhado com o novo céu e a nova terra que Deus estava lhe prometendo e mostrando. E entre Gênesis e Apocalipse, nós encontramos este sermão de Cristo. Quando nós olhamos para o que Cristo nos fala aqui, na passagem que eu li inicialmente, Jesus está falando que o nosso olhar, ele é reflexo do que vai aqui dentro. Que a forma como nós encaramos o mundo, que a forma como nós vemos a vida, diz muito respeito à nossa interioridade. Trazendo isso para o contexto do casamento, nós conseguimos entender profundamente o que Cristo quer falar. O olhar diz tudo entre o casal. Só que, infelizmente, nos dias atuais, nós vemos diversos tipos de olhares entre os casais. O mais comum é o olhar de arrependimento. As pessoas se casam por diversos motivos. Jesus, em uma das passagens do Evangelho, ele falava que o que Deus unia, nenhum homem conseguiria separar. Mas, muitas vezes, muitos casamentos, não é o Senhor que une. É o poder, é a fama, é o dinheiro,
é o corpo bonito, é o sexo, é o interesse. E esses casamentos, com o passar do tempo, com o evoluir das situações, esse casamento começa a se desgastar de tal forma que o que você vê na alma dessas pessoas, no olhar dessas pessoas, é arrependimento. E nós vemos que esse arrependimento está quase que generalizado, tendo em vista que casamento hoje em dia já não está sendo levado com muita apreciação. Muitos enxergam o casamento como uma prisão. Muitos enxergam o casamento como se fosse o fim de uma fase feliz e o início de só tormentas. Muitos chacoteiam do casamento achando que é uma coisa terrível. E quando elas se encontram nessa situação de um casamento falido, de um casamento detonado, o olhar é de arrependimento. Outro olhar também que nós vemos muito dentro dos casamentos atuais é o olhar de sofrimento. Quantos estão sofrendo dentro de casamento? Vocês sabem que dentro do nosso estado os índices de violência doméstica são assustadores. Nosso estado é um dos estados que mais mata mulher dentro dos lares e que mais se maltrata crianças dentro dos lares. A violência, ela encontra lugar onde era para ser um ambiente de paz. E o sofrimento muitas vezes vem estampado no olhar do casal, e sofrimento de alma, porque a pior violência não é a física, mas é aquela verbal, é aquele assédio verbal, moral do dia a dia, que muitas vezes massacra e fere muito mais do que um tapa. E quantos que não estão debaixo desse jugo? Ao longo desse tempo, como terapeuta e terapeuta de casais, eu já ouvi e já vi alguns casos interessantes. E um dos mais interessantes que eu atendi ao longo desse tempo foi um casal que me chamou a atenção no primeiro momento pelo biotipo deles. A mulher com quase 1,80 m, ossatura larga, estava obesa, com voz forte. Um homem com 1,55 m, magrinho, raquítico. E eles vieram à terapia para resolver algumas questões do casamento. E ao longo do momento que aquela mulher estava falando, que só ela falava naquela sessão, eu via que aquele homem se encolhia na sua cadeira. E ele se encolhia, e daqui a pouco ele estava tremendo. E por fim da sessão, ele estava chorando. Nas sessões posteriores, onde eu conversei com ele sozinho, eu descobri que aquele homem era vítima de violência doméstica, que quase todo dia aquela mulher batia naquele homem, e que aquele homem estava sofrendo. Foi daquele dia que eu comecei a pensar na lei José da Penha, porque aquele homem estava sofrendo demais. É bem verdade que existiam coisas que explicavam aquela dinâmica de violência no dia a dia, as omissões dele, certas negligências, a postura da esposa, mas nada justificava aquele tipo de violência. Quando a violência entra dentro do casamento, o olhar é de sofrimento. E a Bíblia nos coloca de forma muito clara, quando fala de casamento, o apóstolo Paulo diz que Deus nos chamou para a paz. Se o lar não tem paz, é um inferno, é um sofrimento que muitas vezes se traduz pelo olhar. Outro olhar que é muito comum entre os casais, hoje em dia, é o olhar da indiferença. Muitas vezes nós pensamos que o ódio é o contrário do amor. Muitas vezes nós pensamos que as raivas acumuladas ao longo do tempo, porque casamento não é fácil, mas muitas vezes nós pensamos que a raiva acumulada ao longo do tempo se transforma em ódio, e isso é o pior sentimento que se tem dentro de um casamento. O pior sentimento dentro de um casamento, queridos, é a indiferença. Porque na indiferença eu tenho um conflito de sentimentos dentro de mim, que a minha mente entra no estado de defesa e fala: olha, você não vai sentir nada. E a partir daquele momento eu já não tenho mais nenhum afeto pela pessoa que está do meu lado. Quantos olhares de pessoas casadas são de indiferença? O marido olha para a esposa indiferente e na contrapartida a esposa também olha para ele de forma indiferente. Não há vida naquele casamento. Olha que amargura de alma, olha que peso de alma. E Jesus também, em um dos seus sermões, um dos seus últimos sermões aqui nessa terra, como ser humano, ele falou que pelo acúmulo de situações complexas, pelo acúmulo de pecados, pelo acúmulo de sentimentos negativos, o amor esfria. O amor esfria. E quando isso acontece dentro do casamento, queridos, isso é um desastre. Porém, nesta noite, eu quero crer que o amor de vocês, que vocês sentiram desde o primeiro momento, que o brilho do olhar de vocês essa noite, de você, Leide, naquele domingo que você veio me falar do Valdemar, eu creio que este olhar de vocês quer traduzir muitas coisas para nós.
Primeiramente, eu creio, é esse olhar. O olhar de vocês traduz perseverança. Casamento é para os que vencem. Casamento é uma coisa complexa, é um desafio. Duas criações completamente distintas, duas personalidades completamente distintas, sexos distintos, vivências distintas, tudo distinto. E agora vão viver debaixo do mesmo teto e se transformar em uma só carne. Isto é um desafio. Mas esse desafio, quando tem a bênção do Senhor, como vocês já buscam e estão buscando, esse desafio fica fácil de se superar e ele se transforma em uma perseverança que é capaz de fazer vocês passarem por mares turbulentos, por mares complexos, porém, com a certeza de que a vitória é de vocês. O olhar de perseverança, acreditando que se alguma coisa não está funcionando dentro do casamento, é porque ainda não chegou ao fim. Se ainda não deu certo, é porque não chegou ao fim. E este olhar de perseverança faz ter essa consciência. Outro olhar que eu quero ver e vejo em vocês também é o olhar de cumplicidade. Vocês são cúmplices, vocês são amigos na alegria, na tristeza, na bonança ou no furacão, em qualquer instância, a cumplicidade de vocês há de segurá-los. Só que cumplicidade depende de tempo. Ela amadurece à medida que o casal vai passando por alguns desafios. E chega no ponto pleno quando passam por provações terríveis. E muitas vezes essas provações chegam à beira da morte. Como pastor, nós vamos a muitos lugares. E nem todos os lugares são tão aprazíveis e gostosos de se estar como aqui, por exemplo. E para mim, como pastor, um dos lugares mais difíceis de se estar é leito de hospital. E no leito de hospital eu já vi várias histórias, já vi várias situações, porém eu me recordo esta noite. Um casal com mais ou menos uma década de casados, eles tinham recebido a notícia, uma semana antes daquela visita que eu estava fazendo naquele hospital, eles tinham recebido a notícia que a esposa estava com câncer terminal e que ela não tinha muito tempo de vida. E aquele rapaz, ele me liga e ele pede, pastor, vai lá visitar minha esposa, tal, ela está entubada, tudo, mas tem uns horários de visita, dá um pulinho lá. E eu fui lá. Era uma manhã chuvosa, estava tudo muito triste naquele ambiente. Chegamos à beira do leito daquela mulher, ela estava toda entubada e o marido do lado. Por um momento o médico baixou a sedação e aquela mulher começou a se comunicar com o marido pelos olhos. E ali foi a primeira coisa que me impactou. Ela não falava nada, ele também não falava nada, mas no olhar deles, Leide, tinha cumplicidade. Ele passava a mão na testa dela e falava, meu amor, eu sei o quanto você está sofrendo. E eu só contemplava aquilo. Dias depois, ele me liga e fala assim, pastor, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Fulana faleceu. E agora, no velório daquela mulher, nós estávamos ali e eu observei novamente aquele homem. Ele ia à beira do caixão, chorava, mas olhava para ela com um olhar que não dá para se explicar. Dias depois eu procurei visitá-lo, e chegando na casa dele, ele ainda muito triste, muito abatido, eu perguntei, e aí meu amigo, como é que estão as coisas? Como é que está teu coração? Ele voltou-se para mim e falou, pastor, eu não consigo pensar em mais nada, a não ser no último olhar dela. O olhar de cumplicidade diz tudo, queridos. O olhar de cumplicidade, ele é capaz de vencer até a morte, até a dor da separação causada pela morte. Esse olhar subsiste, esse olhar vence. O olhar, queridos, de cumplicidade é um tipo de olhar que eu vejo em vocês e desejo continuar vendo em vocês. Outro olhar também que eu quero ver em vocês é o olhar de paciência. Porque Valdemar não é fácil, Leide. Eu sei que você também não é. Mas como diz no popular, deixa abaixo. Não é fácil. Casamento exige de nós muita paciência, muito sangue frio e às vezes até sangue de barata para aguentar certas coisas. Nos aconselhamentos com noivos, eles ficam meio surpresos, e se eu não me engano eu fiz essa pergunta para vocês. Os noivos geralmente ficam surpresos quando eu pergunto se eles já identificaram o defeito do outro. E quando eles identificam o defeito um do outro, eu pergunto assim, você sabe lidar com esse defeito? Porque é com ele que você vai ter que lidar para o resto da tua vida.
O grande erro das pessoas quando estão namorando, quando estão procurando alguém, é que elas buscam as qualidades das pessoas. Qualidade sempre vai ser uma boa surpresa dentro do casamento, mas são poucos que procuram os defeitos da outra pessoa. Porque ao procurar o defeito da outra pessoa, a pergunta imediata que deve vir à minha mente é: será que eu sei lidar com esse defeito? Será que eu sei lidar com essa mazela? Será que eu sei lidar com essa dificuldade? Porque é com isso que nós vamos lidar dentro do casamento. Porém, quando nós temos paciência, queridos, nós conseguimos vencer muitas coisas. Eu já estou casado há um tempo e eu acredito que aqui em nosso auditório alguns já estão décadas casados e sabem, pelas pancadas da vida, que ninguém muda ninguém. Só que eu não lembrei disso no começo do meu casamento. Muitas vezes eu quis mudar a minha esposa pela força da minha inteligência, pela força da minha argumentação, pela força da minha palavra. E eu esqueci que muitas coisas na Adriana só mudariam se eu tivesse paciência. Assim também como ela tem que ter muita paciência comigo. O olhar de paciência nos ajuda a passar pelos desertos dos defeitos, queridos. E isso é bênção de Deus para a nossa vida. E por último, o olhar que eu quero ver em vocês sempre é o olhar de esperança. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Nós devemos nos lembrar sempre disso, entendendo que Deus tem o melhor para o casamento de vocês. Deus instituiu o casamento, queridos. E quando instituiu esse casamento, cercou essa instituição de bênçãos, bênçãos tremendas, bênçãos que como solteiros vocês jamais iriam desfrutar. Mas hoje, como uma só carne, as bênçãos da intimidade conjugal, a bênção dos filhos, que são heranças do Senhor, as bênçãos da graça divina expressa no dia a dia, a bênção da provisão divina, tudo isso vocês vão começar a desfrutar a partir de agora. E por isso, queridos, nunca percam a esperança. Mas apesar desses olhares, em muitos momentos, queridos, nós não vamos saber para onde olhar. Vocês encontrarão situações que vocês não saberão para onde olhar. Não tem olhar de esperança, não tem olhar de paciência, não tem olhar de nada disso. O que fazer nessa hora? 3 direções vocês devem olhar. Olhem para cima. É do alto que vem o socorro. O Senhor sempre está pronto a salvá-los das dificuldades do casamento. O Senhor sempre estará pronto a ajudá-los no tempo da dificuldade. O salmista, em um dos salmos mais emblemáticos da Bíblia, ele fala assim: olha, eu olho para o alto, eu elevo os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde que virá o socorro? E ele responde de imediato: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso é olhar para o alto. Outra direção que vocês devem olhar, quando não tiverem para onde olhar, olhem um para o outro. Vocês são companheiros, vocês são uma só carne, vocês têm a bênção de Deus sobre vocês. O erro que a maioria dos casais cometem quando vem as dificuldades dentro do casamento é olhar para o pai, é olhar para a mãe, é olhar para a amiga, para o amigo. Alguns, de forma desastrosa, olham até para os ex da vida. Mas vocês devem olhar um para o outro, entendendo que no outro vocês conseguem ter sustentáculo necessário para conseguir prosseguir. E também, queridos, olhem para o alto, olhem um para o outro e olhem para nós. Vocês têm uma família aqui em Morada, uma família que ama vocês, uma família que zela por vocês, uma família composta de pastores, ministros que estão prontos a ajudá-los em qualquer momento. Vocês têm a mim como pastor de jovens a ajudá-los. Você tem o pastor Vilmar como pastor de família a ajudá-los nesse casamento. Pastor Marcos como pastor de comunhão, sempre presente em qualquer momento. Vocês não precisam lutar sozinhos. Olhem para Deus, olhem um para o outro, mas olhem para essa família também. Assim sendo, queridos, eu não vou dar encerramento desse sermão, mas eu creio que a vida de vocês há de pôr uma conclusão desse sermão, porque todos vão ver no olhar de vocês a esperança, a tranquilidade, a paz interior e a persistência, entendendo que as bênçãos do Senhor estão sobre a vida de vocês. É a vida de vocês, é o olhar de vocês que vai ser a conclusão desse sermão. Então, nesse momento agora, para nós partirmos para a finalização dessa cerimônia, nós vamos chamar a entrada das alianças,
para selarmos este momento. Que entrem as alianças. Que alianças lindas, de ouro, como é o amor de vocês, metal nobre, metal provado pelo fogo, metal precioso, metal que nunca perde o valor. Sem ranhuras, sem emendas, sem começo nem fim, assim também como deve ser o casamento de vocês, uno, firme, forte. Porém, como toda e qualquer aliança que sela o compromisso de vocês perante amigos e familiares, toda aliança exige um voto, exige uma promessa de ambas as partes. E nesse momento agora nós queremos ouvir o coração de vocês. Vocês optaram, quando conversamos anteriormente, que não passaríamos por aquele protocolo formal, mas que vocês deixariam o coração de vocês fluir aqui na frente. E nós queremos ouvir o coração de vocês. E quebrando mais uma vez o protocolo, nós vamos começar pelas moças, pela moça. Ela é que vai começar este momento, abrindo o coração para você, Valdemar. Respira fundo, né? Grande desafio aqui está falando, né, meu amor? Vamos lá, eu trouxe a colinha, tá? Dá licença. Vamos lá, então. Primeiro, aceitei o seu convite no Facebook. Louvado seja Deus pelas redes sociais, né? Porque longe lá em Una ia ser difícil, né, amor? Mas, enfim. Depois fomos ao cinema, naquele domingo de carnaval. Eu não combinei com o pastor Walter, mas eu lembro do brilho dos seus olhos. Aquilo, assim, me marcou profundamente. Naquela conversa que a gente teve ali, depois da saída ali. Eu já tinha te falado isso, né? Como marcou, porque eu nunca tinha visto aquilo. Sim, foi profundamente marcante para mim. E quanta afinidade eu senti naquela primeira conversa. Parecia que a gente já se conhecia há anos. Foi uma conversa que a gente ficou ali 1 hora, 2 horas, mas assim, gente, onde é que você estava? E ali começava nosso relacionamento, que hoje aqui a gente está concretizando, né? E aqui eu fiz uma listinha para te dizer por que eu quero passar o resto da minha vida como você. Como você gosta de dizer, envelhecer Por que eu quero envelhecer ao teu lado? Você é um homem admirável. Foi uma das primeiras coisas que eu falava, né, para você. E como não se apaixonar? Homem responsável, focado, esforçado, solucionador de problemas, adora, tudo ele tem uma resposta. Responde até quando não é perguntado, mas tudo bem. Objetivo, e como é, né? Nossa, eu nunca conheci alguém tão objetivo, prático. Você é meu ponto de equilíbrio. Você é um homem amoroso, que adora me surpreender. Eu lembro de um dia que eu voltei lá de Una. Já era tarde da noite. Aí você veio lá do centro, trouxe um bolo. Que bolo maravilhoso.
a calda de leite ninho maravilhosa, aquilo já era quase 11 horas da noite, você veio lá e você me liga e fala, eu estou aqui embaixo. Eu falei, você está brincando, você está embaixo. Como assim? Assim, aquilo são pequenas coisas que assim, marcaram profundamente. Você adora surpreender. Deixa eu me achar aqui. E você é um homem que eu sempre pedi a Deus, e Deus me deu muito além do que eu pedi. Como eu sempre digo para você, você é um presente de Deus para mim. E a partir de hoje eu quero ser sua companheira, sua cúmplice. Quero te honrar, te amar, te respeitar e te amar em todos os momentos. Enfim, te fazer feliz para sempre. Te amo, meu amor. Não, calma. Que é isso, Valdemar? Respira, Valdemar. Calma. Diante desta fala, que veio do coração da Leide, com lembranças até da calda de leite ninho, rapaz. Você aceita essa bela mulher como sua esposa? Com certeza, sim. Sim, correto. Então vamos lá, Leide. Aliança no Valdemar. Isso é a calda de leite ninho. Entrou. Agora você, Valdemar. O que é que teu coração fala para essa bela mulher que está à sua frente? Eu fiz escola. Não preciso organizar meus pensamentos, que a emoção é muito, muito forte. Mas você quase me derrubou. Leide, meu amor, hoje se encerra um ciclo e se inicia outro, né? Foram muitas alegrias, são muitos desafios. Calma, muita calma nessa hora. Foram muitos desafios até a gente chegar aqui no dia de hoje, né? Aliás, vencer desafio é uma especialidade minha e sua, né? Nós somos especialistas em vencer desafios. Eu acredito que muitas pessoas neste momento, ao redor do mundo todo, né? A gente não pode esquecer que a gente está num mundo muito grande, 7 bilhões de pessoas, e nesse exato momento deve existir muita gente no mundo, né, com vários motivos para a celebração. Aqui hoje, para mim, o meu motivo de celebração é você. Né, você chegou na minha vida trazendo mais felicidade e me inspirando, me dando motivos para vencer ainda mais. A gente, a partir de hoje, pode viver a nossa vida, pode construir os nossos castelos, podemos ver os nossos sonhos sem fim. Sua amizade, respeito, apoio, cumplicidade são importantes demais para mim. E eu prometo honrar todo esse carinho de janeiro em janeiro até o mundo acabar. Eu te amo muito, querida, e eu te quero para a vida toda. Podem existir 100.000 pessoas como você, mas para mim, você é única, né? Você me cativou, e sem pestanejar, eu coloco a minha vida na sua mão. Você é meu porto seguro. De certo, haverão dias difíceis para nós, eu não tenho dúvida. Dias que as cores serão gris, onde tudo vai parecer ser a mesma rotina e que seu sorriso talvez não tenha o brilho de hoje. Nesses momentos, prometo, com a ajuda de Deus, sempre lembrar que você é minha primavera. Que você é minha primavera. E com isso, eu vou buscar te ouvir, te amar, te respeitar, e vou buscar trazer o seu sorriso de volta, olhar no fundo dos seus olhos, acreditando que o brilho dos seus olhos são eternos para mim, mesmo sabendo que no nosso plano terreno eterno não existe. Serei fiel a você, a nossa família,
buscarei te aquecer, te esquentar com os meus braços, e buscarei com calor, junto com o seu calor e o meu calor, trazer de volta todo esse brilho que nos inspira. E assim esses dias difíceis serão vencidos. O amor é o nosso alicerce. Se sempre, minha proposta é que a gente sempre seja a coluna um do outro. Que Deus esteja sempre conosco, que nossa união seja eterna. Te amo demais, hoje, e te amarei enquanto eu viver. Leide, o que foi isso? Diante de tão bela declaração vinda do coração do Valdemar, você o aceita como esposo? Sim, com certeza. Amém. Coloque a aliança, por favor. O auditório fique em pé, por favor. Virem-se para cá, por favor. Coloque as mãos umas sobre as outras. Não, aliança, assim. Isso. Estenda a sua mão para cá, se você puder, abençoando esse casal nesse momento tão especial. Senhor, este é o ponto alto dessa cerimônia, ó Deus, onde teus filhos trocaram as alianças, Senhor. Alianças que foram trocadas por quê, ó Deus? Porque antes de fazerem aliança um com o outro, ó Deus, este casal tem uma aliança contigo, ó Pai. Uma aliança de fé, uma aliança, ó Deus, de fidelidade, uma aliança de obediência, Senhor, que a partir desse momento agora é compartilhada pelo casal, ó Deus. Rogamos tuas bênçãos, ó Deus. Rogamos a tua graça, ó Deus, sobre esse casamento que está selado no teu nome, ó Deus. Que o lar dos teus filhos, ó Deus, possa ser abençoado, próspero, ó Deus. Que possa ser, ó Deus, um lar de referência para muitos, Senhor. Que seja um lar, ó Deus, farol, que venha iluminar, trazer esperança para aqueles que estão à deriva, ó Deus. E que esta noite, através do testemunho dos teus filhos, ó Deus, muitos que estão aqui nesse auditório, ó Deus, que eles possam ter sua esperança renovada no Senhor, que renova casamentos, ó Deus. Rogamos tua bênção, ó Deus, sobre o Valdemar e a Leide, ó Deus. Que tu venha abençoá-los, ó Deus, cercá-los de bênçãos e de bens, ó Deus. Que eles possam ver a cada passo da caminhada, ó Deus, a tua fidelidade se cumprindo na vida deles, ó Deus. E quando a tormenta vier, quando a dificuldade vier, quando as tempestades da vida se abater sobre o casamento, que eles nunca esqueçam de olhar para o alto, Senhor, entendendo que do alto vem o socorro no tempo, no momento presente, ó Deus, e de forma eficaz, ó Deus. Abençoa teus filhos, abençoa esse lar, ó Deus, que se inicia, e que tua bênção e tua paz esteja sobre eles, ó Deus. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Então, neste momento, diante das testemunhas, perante o Senhor, eu vos declaro marido e mulher. Uma salva de palmas. Esse beijo não saiu na foto. Momento agora, vamos ao cumprimento dos pais. Os demais, por favor, tomem seu assento.